Jesus faz uma declaração a respeito do ministério dele. Então ele está dizendo aqui, Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha, tudo, deixa Deus ministrar no nosso coração, tudo que está escrito a respeito de Jesus é para revelar a sua natureza Cristo. Vou falar uma coisa aqui que você recebe, não tenta entender, não recebe, deixa isso ir trabalhando no seu coração. É como se Jesus fosse o primeiro Cristo de um corpo todo de Cristo. Amém? Então, ele é o unigênito sacrificado, entregando o seu espírito para se tornar primogênito. Então ele era filho único que veio para ser primeiro de muitos irmãos. Então Deus em Cristo estava formando uma família inteira de Cristo. Por isso que Paulo escreve que é Cristo em nós a esperança da glória. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Desencana da ideia de que é Jesus conosco. Jesus conosco é a expectativa de poder. Cristo em nós é a esperança de glória. Então não pense Jesus com você, porque isso é expectativa de poder. Mas creia Cristo em nós, porque isso é perspectiva de glória. E Deus não vai encher o mundo com o seu poder, porque do poder o mundo já está cheio. O mundo já está cheio do poder de Deus. Para revelar o poder de Deus, um pardal faz isso melhor do que a gente. Se fosse para louvar, o grupo era feito de canarim. Se fosse para pregar, a mensagem era entregue por um papagaio, uma mulata. Porque aí é o seguinte, você ensina uma mensagem para uma mulata, ela não muda. Ela não vai pregar uma heresia. Ela vai pregar todo domingo aquela mesma mensagem. Você monta uma banda só de canarim, não tem preocupação de um canarim ficar chateado porque o outro entrou fora do tom, aqui é a canseira, porque chegou atrasado para o ensaio, já entra tudo assim, pá! Não tinha canseira. Eu fiquei cantando lá, ninguém estava prestando atenção. Você não viu que a hora que eu estava cantando, o irmão lá nem estava vendo nada. E eu fiz com tanto. Você falou, não, o canarim não tem essa crise. Você está dormindo, você está conversando alto, e o canarim está lá, louvando e o pau está quebrando. Você está me prestando ou não, o papagaio... E o papagaio já entra na mensagem. Amém? Então não é isso. Glória a Deus, amém. É para formar a pessoa. É para gerar Cristo em nós. O corpo vivo de Cristo. Onde todos têm espírito de Cristo, natureza de Cristo, mente de Cristo e vocação de Cristo. Tanto é que Jesus não disse para a gente ir para o pé da cruz dele. Ele falou assim, assim como eu estou subindo na minha cruz de ser Cristo, agora que você viu isso, pega o exemplo e suba na sua. Amém? Então Jesus é o primeiro a tomar sobre si a cruz, para que depois todos os filhos de Deus tomem a sua cruz como viram ele tomando a dele primeiro. Então ele é o primeiro de muitos irmãos. Então tudo que está escrito a respeito, toda promessa feita a respeito de Cristo, toda revelação, toda profecia a respeito de Cristo é uma revelação e uma profecia a respeito de nós. Amém? Glória a Deus, amados. Amém? Então, só para forçar mesmo aqui, para a gente se transformar no entendimento. Presta atenção. Jesus é o primeiro homem gerado em carne humana a partir de uma semente do Espírito Santo.
A partir dele, ele perdoa todos os pecados, ele tira o poder do pecado, ele quebra o jugo do pecado, toda a condenação que estava sobre nós, toda a cédula de condenação foi rasgada. Então, aquilo que podia impedir que Deus cumprisse o seu propósito em formar um homem conforme a sua semelhança, foi quebrado, foi desfeito. Então Jesus é o primeiro, porque ao derramar o sangue dele sem pecado, ele remove toda a condenação que estava sobre nós e agora nos introduz nesse plano eterno de Deus de formar uma família de filhos Cristo. Isso quer dizer que a partir do primeiro, todo filho de Deus é nascido do mesmo processo. É uma semente do Espírito formando em natureza humana alguém que é a semelhança do Pai para a revelação da sua glória. Por isso que Pedro escreve, nós somos formados de uma semente incorruptível. Por isso que Paulo escreve, então você vai orar agora para você ser fortalecido no seu homem interior. Quem é o homem interior? É esse homem formado a partir da semente espiritual do Espírito Santo que foi soprado sobre mim, para que assim como a semente do Espírito lá no ventre de Maria formou um homem de natureza humana e de natureza espiritual, é o mesmo processo que agora está sendo formado dentro de mim. De modo que ainda que a minha carne humana se desfaça, o meu homem espiritual é transformado de glória em glória até a perfeita imagem do Pai. Amém? Então ele é primeiro de muitos irmãos. Ele inaugurou uma genética. Então eu não sou filho de Deus em Cristo por associação. Então Cristo não veio formar uma sociedade de devotos de Jesus. Cristo veio inaugurar uma genética de filhos de Deus. Então minha relação com Ele é genética, de natureza. Então eu tenho a mesma semente espiritual, eu comungo a mesma natureza, eu faço parte do mesmo corpo. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então ele está dizendo o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. E a gente não cometeria heresia nenhuma em dizer que o Espírito então está sobre nós, como corpo. Porque quando ele fala de mim, ele está falando da cabeça do corpo, eu não vou dividir Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Nós somos um com ele, então isso está sobre nós. Para quê? Para nos ungir, para proclamar boas novas aos pobres. Então é uma proclamação. Pobre em que aspecto? Pobre de tudo. É miseravelmente pobre. Então aquilo que era impossível aos homens, agora é possível a Deus. Então nós estamos proclamando o fato de que a nossa pobreza agora está na nossa ignorância. Porque ele está proclamando a boa nova. Porque agora ele vai trazer a revelação do que já nos foi dado. Porque o pecado cegava o nosso entendimento e a gente não vivia de acordo com as bênçãos que Deus já tinha nos concedido para cumprir o propósito. Então agora ele vai proclamar a boa nova. Qual é a boa nova que ele vai proclamar? É a seguinte: ele vai proclamar libertação aos cativos. Amém? Então guarda essa palavra: liberdade aos cativos. Então a boa nova é que agora todo o cativeiro foi removido. Tudo aquilo que me aprisionava, tudo aquilo que me impedia de cumprir o propósito eterno de Deus, de ser parte da família Cristo de Deus, de ser corpo vivo de Cristo, isso foi rasgado. Então isso é uma proclamação, isso é uma declaração legal. Ninguém vai fazer nada para ajudar nisso, isso é uma declaração. Amém, amado? Então você está entendendo que a proclamação da liberdade é uma declaração instituída. É Deus que está fazendo isso. Ninguém coopera com a salvação. Ninguém aqui vai pagar o preço pela salvação de ninguém. Quando você fala assim: eu paguei o preço pela salvação do meu filho, essa declaração é anticristo. Porque é como se aquilo que ele já fez, e ele declarou, e que ele inaugura na pessoa primeira do Cristo, que é Jesus, não tivesse sido suficiente. Amém?
Glória a Deus. Aí, tendo declarado libertação aos cativos, então esse é o nosso papel. Então, o nosso papel proclamatório, presta atenção, a igreja tem uma vocação proclamatória. O que nós proclamamos? Que todo pecado já foi perdoado. Presta atenção para a gente não estar cometendo uma heresia e trazendo uma culpa onde ela já não existe. A proclamação da igreja é que os cativos foram libertos. Glória a Deus, amados. Não é serão, não. Amém? Aí no processo da boa nova que ele vem estabelecer, ele proclama a liberdade ao cativo e ele restaura a vista aos cegos. Então no processo daquilo que é a vocação dele como pessoa de Cristo, ele faz a proclamação, depois ele ilumina os olhos do entendimento. E por que os olhos do entendimento precisam ser iluminados? Para ele conduzir, trazer. Agora é um movimento. Então existe uma proclamação. O processo da libertação envolve um ato proclamatório, envolve uma cura, uma iluminação do entendimento para conduzir a um processo libertador. Porque é um evento em dois momentos. Então Deus está sempre nos ensinando na história que os processos de Deus é um único evento. Ele está falando de quê? Liberdade. Essa é a boa nova a nós. Liberdade do quê? Daquilo que nos impedia de cumprir o propósito. Nós estávamos em cativeiro, escravidão, de pecado, cegueira, ignorância. Escravos, pensando como escravo, vivendo como escravo, em cativeiro nós não podíamos cumprir o propósito. Porque o propósito de Deus é para os seus filhos. Nenhum escravo vai conseguir cumprir o propósito que era destinado aos filhos, porque Deus não estava fazendo um time de escravos. Eu queria até te dar uma dica pedagógica. Para efeito de pedagogia, não é que eu quero ser purista, não, porque tem hora que você tem que trabalhar as palavras, porque a fé vem de palavra. Amém? A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então tem certas palavras no nosso vocabulário que elas vão reforçando conceitos que não traduzem a natureza do processo. Por exemplo, igreja era um lugar onde a gente nunca devia usar a palavra time. Nem que fosse assim, para você estabelecer outra cultura, você faz uma força para não usar meu time, porque isso não é um jogo. Isso não é um primeiro tempo, um segundo tempo, e Deus está apavorado porque está chegando aos 45 do segundo e Ele está pensando que isso vai dar empate, nós vamos ter que decidir isso nos pênaltis. Desencana. Isso é um processo que já está estabelecido. Ele tem um tempo a ser cumprido. Ele não vai atrasar um dia, por mais que você ache que está demorado, não vai atrasar um segundo. E tudo que Deus estabeleceu e criou não foi para ter um resultado. Tudo que foi criado é um processo de Deus, que Ele tem o controle absoluto dele no segundo, e esse processo é para formar uma pessoa. Deus não está disputando com o capeta para ver quem é que vai ganhar esse jogo. E nem chamou nós como um time para reforçar o processo de um jogo que ele começou e já começou perdendo. E aí ele buscou nós para ver se recupera o negócio. Toda a criação está gemendo como quem está para dar à luz. E a criação está gemendo porque ela está aguardando como quem tem uma grande expectação. E essa luz que ilumina e dá sentido a todo o processo são os filhos de Deus.
Então essa agonia toda, esse sofrimento, entrou capeta na história, o diabo caiu, parece que deu errado, o homem pecou, você fica em paz. Porque isso foi o processo que Deus estabeleceu, Ele está no controle disso, hora nenhuma Ele perdeu a mão. E isso é um processo gestacional envolvendo várias estações, igual você tem lá primavera, verão, outono, inverno. Então tem hora que você acha que o inverno acabou, foi tudo, que agora secou, caiu as folhas. Não, isso é só um processo subjetivo de tensão, estresse, onde a criação está juntando força para dar à luz aquilo que sempre teve no coração de Deus, amém? Então fique em paz. Glória a Deus, amados. É a pessoa. Paulo diz assim: toda dor que eu estou sofrendo é como quem está dando a luz para ver Cristo formado em vocês. Então você não sofre por causa de outra coisa, não. Você não sofre por causa do futuro, você não sofre por causa de dinheiro, você não sofre por causa de nada, não. Você só, tudo que você tiver que sofrer na vida é como uma mulher que está grávida, que aguenta sofrer tudo aquilo porque ela tem certeza que vai parir alguém que representa a promessa de Deus e o cumprimento de todo o propósito de Deus na existência humana. É disso que nós estamos grávidos. Nós não estamos grávidos de denominação, de estrutura, de metodologia, de prédio, de conta para pagar, nada disso não. Nós estamos grávidos de gente, pessoas à semelhança de Cristo. Você não sofra por outra coisa na sua vida, senão você está sofrendo por um motivo errado. Outra coisa que a gente precisa entender: não existe céu prometido. Se libertando. Existe terra prometida. Acha para mim um versículo que fala de céu prometido. Não tem promessa de céu. Porque desde que o homem foi criado, ele falou: agora você vai lá e enche a terra. Depois Jesus falou assim: vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, até ir para o céu. Ele falou isso? Não. Vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Então, de novo, ele fez uma promessa de quê para nós? De terra. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que se esvaziou para encher a terra. Depois, quando todo mundo está achando que vai para o céu, vem o João e fala assim: eu vi descer novos céus e nova terra. Mas nós estamos no caminho errado. Jesus, ressurreto, está lá conversando com os discípulos, estão no meio da conversa assim, de repente Jesus começa a subir, e os discípulos olhando para cima, aparece um anjo. Tudo que a gente pode ver anjo. Mas se tem um anjo que eu acho que a gente não gostaria de ver, é aquele que conversou com os discípulos quando eles estavam olhando para cima. Porque o anjo falou assim: por que vocês estão olhando para cima? Do mesmo jeito que vocês viram de subir, vocês vão ver ele descer. Então parece que Deus insiste em encher a terra e dar para nós uma terra prometida, que Ele quer encher com a sua glória e é onde Ele quer viver com a sua família. E quando João viu descer novos céus e nova terra, Deus disse assim: está vendo? Essa não é a casa de vocês comigo, essa é a casa minha com vocês. Parece que tem um trem atrapalhado aí, porque nós estamos achando que vamos morar com Ele, parece que Ele quer vir morar com a gente. Glória a Deus, amado. Aleluia. Que lá não está escrito o tabernáculo dos homens com Deus, está escrito o quê, gente? O tabernáculo de Deus com os homens. Está vendo como é que o projeto não fracassou? Está só sendo processado. Glória a Deus, amado. Deus não arrependeu de nada que Ele fez, não, amado. Tem nada frustrado no processo, não. Mas por causa do pecado, na condição escrava, a gente não conseguia cumprir esse propósito. Mas agora Ele está proclamando boa nova, que Ele está proclamando a liberdade, iluminando os olhos do nosso entendimento para conduzir a liberdade àqueles que estavam oprimidos. Então nós temos 2 estágios de escravidão: a escravidão cuja libertação é proclamada, e depois aquele estado de escravidão de que, mesmo ela tendo sido proclamada a liberdade, ainda continua uma opressão. Então às vezes você tem um escravo que ele está declarado livre, mas ele continua vivendo na cadeia.
ele continua vivendo como se não fosse livre. Por quê? Porque durante muito tempo ele foi ensinado a pensar como escravo. Porque na hora de tirar o povo do Egito, rolou lá o culto evangelístico, as pragas, fogo pegando, menino morrendo, sapo, sangue, gafanhoto, sacerdote doido da cabeça, o Moisés lá, pá, tirou todo mundo, tirou, proclamação. Esse é o elemento proclamatório. Mas não adianta você fazer a proclamação, ser eficiente na proclamação, juntar uma multidão, se você não vive o processo que transforma esse povo numa expressão clara de um filho de Deus, para que ele possa cumprir o propósito que é ocupar a terra. Nós não podemos tirar o povo do Egito com expectativa de céu. O que impediu o povo de entrar na terra prometida? Fala para mim, irmão. É que quando Deus fez aquele espetáculo evangelístico, fez o apelo, saiu até egípcio lá de dentro, porque teve um punhado de egípcios que aproveitou a chance lá. A oferta foi maravilhosa, até os pagãos ofertaram no dia do culto evangelístico, porque eles saíram lá montada. Você pensa que de ouro, trem foi, eles saquearam o Egito. Os egípcios estão até hoje querendo entender como é que eles deram tanta oferta naquele culto evangelístico, sendo que não era o Deus deles. Amém, meu irmão? A proclamação, ela dá início ao processo, ela declara que o jugo foi quebrado, ela tira do Egito. Moisés falou assim: e agora? Agora, Deus, está aí, o povo saiu, o culto foi bom, o apelo aconteceu, o povo está seguindo, mas nós estamos com mar aqui, o que acontece? Falei, não, o que você está achando ruim? Vai para frente. Aí como é que eu faço? Fala o seguinte: você pega o cajado que eu te dei, vai lá para cima do monte, levanta o cajado, levanta a mão e deixa comigo. Moisés chegou lá, separado da mulher, a mulher dele tinha dado uma DR lá, brava demais, separou dele, estava com o sogro. Moisés não está nem aí com a cabeça não, porque o negócio dele é fazer o negócio. Então ele foi lá, levantou a mão, sem molhar o pé, mar abriu, pé enxuto, atravessou todo mundo. Deus ainda convenceu os egípcios a entrar atrás. Lembra que eu falei que vinha uma carruagem de capeta atrás? Deus meteu os capetas tudo na carruagem, eles entraram dentro d'água achando que ia dar bom, deu ruim, matou metade, acabou. Aí o que aconteceu? O povo achou que era isso, que era sair do Egito para viver o céu, porque na cabeça deles, eles nunca entenderam que era uma terra prometida, eles entenderam que era um céu garantido. Aí quando Deus mostrou a terra para eles, falou: não, é isso que o Senhor está chamando de terra prometida? Essa canseira danada, ocupado de inimigo, a gente parece gafanhoto na frente deles, é só gigante aí dentro. Onde que isso é terra prometida? Que terra prometida é essa? Está vendo como é que nós estamos encarando a promessa com cara de céu e não com cara de terra? Está vendo como é que nós estamos deixando de cumprir o propósito da nossa salvação, porque nós fizemos uma expectativa de benefício e não criamos uma perspectiva de responsabilidade? E aí nós estamos querendo é vazar daqui. Quem fica aqui? Os incrédulos, os pagãos. Porque isso não tem nada. Cara, isso tem cara de promessa, mano? Fala para mim, levantar às 6 horas da manhã, agarrar, trabalhar aí, pagar contas, tem cara de promessa? Hã? Não, rapaz, promessa é céu, vai lá, banquete, anjo, ar fresco. Hã? Eu sei o que eu estou falando, né, mano? Você quer acordar às 6 horas da manhã e falar assim: terra prometida. Está vendo que isso desapontou? Isso não tinha cara de bênção, não, amado. Isso tinha cara de serviço, trabalho, esforço, luta, combate. Então, está vendo? A liberdade tinha sido proclamada, mas eles estavam o quê? Cegos para o propósito. Agora Deus vai passar 40 anos rodando com esse povo. Você sabe o que Deus fez durante 40 anos? Ele fala isso para o Josué, daqui a pouco a gente vai ver. Ele diz assim: sabe o que eu fiz nesses 40 anos? Foi o tempo que eu precisei para matar os homens de guerra e no lugar dele colocar os filhos.
40 anos para Deus libertar a gente de uma mentalidade o quê? Escrava. Que liberto eles estavam, mas eles continuavam pensando como o quê? Escravos. Então eles já não estavam mais prisioneiros, mas eles continuavam o quê? Oprimidos. Aí você vai lá para o livro de Josué, e aí eu vou citar aqui, vocês abram aí, a partir do capítulo 1, Deus chama Josué para a conversa. Falou: Josué, aqui agora vai começar um processo. Aqui agora nós vamos começar um processo. Então lá em Josué, no capítulo 1, ele diz: olha, ser forte, corajoso, porque agora vamos começar uma luta. E a luta que nós vamos começar aqui, ela é mais com o povo do que com os inimigos. Você fica firme, você não desanima não, que eu farei você herdar o céu. Seja forte e corajoso, porque eu farei você herdar a terra que eu prometi. Eu prometi essa terra lá no Éden, porque eu prometi essa terra lá no céu para o meu filho. Eu disse para o meu filho: pede-me, e eu te darei as nações por herança. Isso é uma conversa do Pai com Cristo. A terra é uma promessa de Deus para o seu filho, para ele formar a sua família. Porque ele disse que o homem que ele vai fazer é alguém semelhante a ele. Todo o processo é para transformar o Filho de Deus em Pai. A cruz não foi simplesmente para transformar Jesus num salvador de gente perdida. A cruz foi para ele oferecer a vida dele em salvação dos seus filhos, seus irmãos. Porque quando ele volta para o Pai, lá em Hebreus, ele diz aqui: eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, e ele não se envergonha de chamar seus irmãos. Esse processo todo é para o Pai dar uma família para o seu filho, uma família de irmãos, irmãos que receberam dele um espírito de adoção, porque Deus prometeu que ele seria exatamente igual ao Pai. Por isso que quando eu vejo um filho, eu vejo o Pai. É isso, amados. E essa promessa se cumpre aonde? Na terra. Porque é aqui que ele vai formar quem? Essa família. Se for conversa da Trindade, nós estávamos lá, ué. Nós éramos essa promessa do Pai ao Filho. E o Filho assumiu o compromisso com o Pai de dar a vida dele para fazer o quê? Formar essa família. Onde? Então onde é que eu vou cumprir o propósito do Pai com seu Filho, a promessa que o Pai fez com o Filho, o compromisso com o Filho assumiu com o Pai? Onde isso vai se cumprir? Onde está essa promessa? Onde essa promessa se cumpre? Onde ela se realiza? Na terra. À custa de quê? Dor, trabalho, sacrifício, entrega, renúncia. Porque o nome dessa família é o quê? Cristo. E Cristo significa ungido para ser uma oferta espontânea. Então ninguém nessa família tem nome de pedinte. Ninguém nessa família tem nome de louvador. Todo mundo nessa família tem nome de ofertante voluntário.
Ninguém nessa família faz oferta para receber mais bênção. Ninguém nessa família canta para ser ouvido. Ninguém nessa família reza para ter seu pedido atendido. Nessa família Cristo, todo mundo que ora, ora para saber qual é a vontade do Pai. Todo mundo nessa família, quando entrega alguma coisa, entrega como oferta espontânea. E todo mundo nessa família, quando canta, canta o privilégio de sofrer as dores de Cristo para ser semelhante a Ele. Nossa gratidão é poder fazer parte dessa entrega. Nossa oferta é o privilégio sublime de entregar o que foi depositado na nossa vida e não queremos salvar nada. Tudo que nós queremos salvar é o outro. Nós não gastamos um minuto mais orando para Deus para pedir alguma coisa, porque Ele já conhece as nossas necessidades. Ele pedia quando era menino, mas agora que nós somos adultos, o tempo todo nós estamos conversando com Deus, e por isso a gente ora sem cessar. Aí o povo pergunta: qual o horário que você ora? O que será que ele está perguntando? Você consegue imaginar a vida sem ficar conversando com o Espírito Santo 24 horas para saber dele qual é o próximo passo e a direção a ser seguida aqui, agora? Glória a Deus, amado. Então Ele vai abrir os olhos do nosso entendimento para que a gente não viva mais como gente o quê? Oprimida. Que liberta nós já fomos. Amém? Então é um evento em dois momentos. O momento da proclamação, que resolve a questão dos cativos, e o momento da condução à liberdade para a transformação do entendimento de quem ainda, apesar de ter sido liberto, continuava o quê? Oprimido. O que está entre um momento e outro desse evento? A iluminação dos olhos do nosso entendimento. Por isso Deus chamou Josué. Falou: Josué, você fica firme agora, e agora nós vamos ter que viver um processo terapêutico. E esse negócio é tão embaçado na vida de Israel, eles ficaram tão acostumados a viver como escravo, e eles estão tão impregnados da mentalidade escrava, que nós vamos precisar aqui agora de alguns dias. E aí você vai ver o nível de gravidade do que Deus está falando e o tipo de movimento que Ele vai ser obrigado a fazer para poder iluminar os nossos olhos. Ele falou assim: primeiro vamos fazer o seguinte. Primeiro você vai juntar o povo. Então Deus vai usar 3 figuras ao mesmo tempo. É uma sequência. É uma overdose terapêutica. Isso está tão impregnado na nossa cabeça que Deus vai pegar tudo que Ele consegue pegar ali naquele momento da transição, no segundo momento do evento, que para sair lá do Egito foi fácil. O mar abriu, Moisés levantou a mão, e quem estava com Moisés na hora que ele levantou a mão? Ninguém. Então para proclamar basta um. Proclamar você consegue fazer sozinho. O milagre de declarar a libertação você faz sozinho. Você não precisa nem estar bem com a sua esposa. O cara pode sair de um prostíbulo com um folheto no bolso e entregar o folheto para o primeiro cara que ele encontrar depois que ele saiu do prostíbulo, e o cara converte. Eu já vi gente converter com testemunho do capeta. Verdade. A gente trabalhava num centro de recuperação de drogado e tinha um cara lá que era canseira. Ele vivia dando problema. Certo? E aí pulava, puxava, família. Não, ele era o cara mais canseira. Aí um dia caiu um endemoniado no centro de recuperação. Aí virou aquela peleja lá para dar conta do endemoniado, expulsar o demônio e tal. No meio da confusão, o demônio virou e falou assim: Você, eu vou tirar você daqui. Aí o cara olhou e falou: então é você? Então agora não sai mais. Aí ele ficou, converteu. Só que ele viu que era o capeta que estava trabalhando para ele ir embora, converteu.
Mas quase teve que ir lá agradecer o demônio antes de ser expulso. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, amados? Por isso que Paulo ora. Paulo ora dizendo o seguinte: eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, a fim de que vocês possam viver segundo as riquezas da vossa vocação. Então, sem o nosso entendimento iluminado, a gente não consegue viver segundo as riquezas da vocação, porque mesmo tendo sido declarado livre, a gente ainda continua pensando como escravo. A gente ainda continua pensando na perspectiva do que falta e não na perspectiva do que já foi dado. Concluindo, presta atenção nessas 3 coisas que Deus vai usar agora como elemento pedagógico, porque para proclamar sozinho dá para fazer. Mas Deus diz assim: ainda que alguém proclame sozinho, a verdade só é estabelecida pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Por isso que esse esforço de unidade aqui, porque cada ministério aqui pode proclamar a libertação sozinho, mas nós não vamos estabelecer o reino de Deus na terra, a não ser que a gente faça isso em comunhão. Então nós somos muito bons para tirar do Egito, mas nós estamos formando moradores do deserto, porque a gente tira um tanto de gente do Egito, mas não consegue colocar eles dentro da terra prometida. E aí nós não estamos colocando eles dentro da terra prometida, porque parece que o capeta é forte demais, o inimigo é forte, a gente se conforma com isso, a gente cria um estilo de vida no deserto, porque afinal de contas no deserto não para de cair maná. Então a gente prefere um milagre vivendo no deserto do que o trabalho para ocupar a terra prometida, porque a primeira coisa que acabou quando eles pisaram na terra prometida foi o maná. Então, assim que eles assumiram a responsabilidade de ocupar a terra prometida, acabou a manadeira. Acabou a manadeira. Porque agora eles tinham que o quê? Trabalhar. Mas para você ter autoridade de trabalho a ponto de vencer os inimigos da terra prometida, agora veja, Josué 5 diz assim: e o coração dos seus adversários estava amolecido. Então deixa Deus ministrar o seu coração. A igreja não está conseguindo ocupar o espaço que ela foi levantada para ocupar, não é porque o capeta é forte, é porque a igreja está enfraquecida na sua forma de pensar, porque o coração dos nossos adversários já está amolecido, porque eles já testemunharam o que Deus foi capaz de fazer em favor de nós. O capeta estava lá quando Deus entregou o próprio filho dele para a nossa redenção. Então ele sabe que o compromisso de Deus conosco é entregar. Então ele fica adiando o nosso compromisso com Deus. Então o diabo sobrevive da nossa falta de responsabilidade, porque ele está enfraquecido, porque ele viu Deus compromissado integralmente naquilo que ele prometeu. Ele viu o que Deus é capaz de entregar em favor do cumprimento da promessa. Então ele fica adiando isso, distraindo a gente, fazendo a gente pensar como escravo, sendo que na verdade escravo a gente já não é. E ele, como era o chefe do serviço no céu, a coisa mais fácil que ele tem, ele convencer a gente que nós vamos conseguir fazer isso pelo serviço, fazendo a gente pensar como escravo. Amém? Aí Deus fala assim: então Josué, nós vamos agora trabalhar o segredo desse povo. Primeira coisa, você vai pegar a arca e chamar os sacerdotes, e junto com os sacerdotes você vai colocar um representante de cada tribo. Então agora, para possuir a terra prometida, não era um indivíduo, era uma caravana. E nessa caravana estava lá os pastores e líderes, mas estava um representante de cada tribo. Eu desafio você a falar o nome de cada um desses representantes, não interessa. Não era o nome de um cara, de um pregador, de um ministério, porque não era a capacidade pessoal dele. Deus não escolheu, junta os 12 melhores pregadores. Não, a condição não era ele ser bom, ser capaz. Ele podia ser qualquer um, desde que ele fosse o representante de uma tribo. Então escolhe aí, quem representa cada grupo aqui nessa cidade. Nós precisamos de um representante, e nós precisamos que o povo veja esse povo juntos. Nós não acabamos com as tribos. Deixa Deus ministrar o coração de você. Deus não tem nada contra a denominação. Ele é que inventou a denominação, porque Ele é que mandou pôr nome em cada uma das tribos. Amém? Todo mundo tem sobrenome Cristo.
Eu gosto do espanhol por causa disso, porque o que a gente chama de nome, o espanhol chama de apelido. Então, meu apelido é Paulo, meu nome é Cristo. É Paulo Cristo, Jaime Cristo, Silfarne Cristo. Eu só consigo acreditar que esses dois homens aqui são irmãos, porque apesar de o Silfarne ter características Silfarne e o César ter características César, ambos têm sobrenome o quê? Cristo. Você pode acreditar ou não, mas eles são pai da mesma família, apesar de ter denominação diferente. Porque a denominação deles é só para caracterizar aquilo que é o dom, a característica e onde eles vão atuar em cada parte da terra que vai ser ocupada. Mas para entrar na terra, o povo vai ter que ver que há um representante de cada tribo junto, nesse mesmo empenho, nesse compromisso. Não tente ocupar a terra sozinho e depois repartir com os outros. A gente tem que ocupar a terra junto, para que cada um depois faça a sua parte. E a condição para ocupar a terra é: ninguém vai ocupar a sua própria terra, a não ser que tenha ajudado o seu irmão a ocupar a sua. Você sabe que dia que o Brasil vai terminar o trabalho que nós temos que fazer no Brasil? O dia que a gente ajudar os Estados Unidos, ajudar a Inglaterra e um ajudar o outro. Você sabe que dia que vocês vão acabar o trabalho que vocês têm que fazer aqui? O dia que a gente vier aqui para ajudar. É assim que funciona. Você sabe que dia que Nova Iguaçu vai terminar o trabalho dela? O dia que ajudar a Mesquita. É assim que funciona. Para gerar uma consciência de quê? Família. Então isso não é uma metodologia, isso é uma pedagogia. Deus não usava desse método para ocupar a terra prometida. Eu já falei, para ocupar a terra prometida, se fosse questão só de ocupar, ele mandava os anjos, tacava fogo em tudo e acabava o problema. Mas essa canseira toda, esse jeito que Deus escolheu de fazer as coisas, não é uma metodologia para alcançar o resultado de ocupar a terra. Isso não é uma invasão, isso é uma ocupação, glória a Deus, amado. Então a gente tem que ocupar isso com uma cultura, com uma metodologia, com uma pedagogia, com uma forma de entendimento, com os olhos iluminados. Amém? Então tem que ter um representante, então tem que olhar o representante. Segunda coisa, não é igual Moisés. Ele levanta o cajado, levanta a mão, dá uma ordem, opera um milagre, e já operou outros milagres, o povo passa pé enxuto, inclusive ele. Não, todo mundo vai ter que molhar o pé. De novo vem a figura do pé, amém? Amém? Então quando os pés pisarem, e não quando as mãos apalparem, não, quando os pés pisarem, tem que pisar os pés, porque é na base da autoridade, não é na base do poder. O poder resolveu o problema da proclamação da liberdade do cativo. Então Deus resolveu a nossa liberdade do cativeiro com poder. Mas agora conduzir a liberdade para cumprimento do propósito é autoridade. Então uma coisa é o poder que nos liberta do pecado, outra coisa é a autoridade para cumprir o propósito. Então o poder que tira lá é pé enxuto. Nem Moisés precisava molhar o pé. Amém? Mas agora para ocupar a terra tem que molhar o pé. Inclusive não adianta você ensinar o povo a fazer uma coisa se você mesmo não está disposto a passar por dentro da coisa que você ensinou. Aleluia. Todo mundo vai molhar o pé. Ninguém escapa. Não é uma proclamação, é uma vivência. O que ocupa a terra prometida é uma vivência, amém? Tá bom? Viu o cenário? Aí Deus falou assim: não tá bom, eu preciso de mais um elemento pedagógico. No meio do processo, você pede para o sacerdote parar no meio do rio. E aí aqueles homens que estão compondo a caravana lá, como é que era a caravana? O sacerdote com a arca e mais um representante de cada tribo, amém? Então é isso, essa é a pedagogia. Eu estou vendo o povo ali, todo o povo, tudo junto ali, a arca em cima, entrando. Aí lá no meio da travessia você para e cada um dos homens pega uma pedra. Ah, mas não estou entendendo. Você não tem que entender não, você vai lá, pega a pedra que eu vou te ensinando o processo. Aí você pega a pedra, quando chegar lá do outro lado, hora que de novo eles pisarem a terra, esses homens que carregaram a pedra vão colocar um altar. Esse altar tem que ter uma pedra representante de cada tribo. E quando o seu filho perguntar, tem hora que vocês estão entendendo porque que toda hora a gente fala de criança, porque que toda hora eu falo dos seus filhos, falo dos seus filhos lá.
Porque esses meninos aqui, eles não podem continuar sendo enganados, que isso é uma experiência de poder. Os seus filhos têm que saber que isso foi fruto de um compromisso de família, que se submeteu ao processo, e que isso só foi possível porque a gente fez isso em unidade. Então eles não vão receber a sua declaração, eles vão receber o testemunho de que isso foi um assunto de família. Então existe um altar dando testemunho de que isso pertence a uma família. Não são 12 altares, é um altar de 12 pedras. Não adianta você proclamar a sua própria experiência se o seu filho não sabe quem foi o irmão que esteve com você nesse desafio. Porque você proclamar a sua experiência é uma proclamação, mas só quando ele vê o seu irmão que a verdade se estabelece. Está vendo como é que o trem é difícil? Porque teve que pôr todo mundo junto, atravessar junto, depois teve que fazer o altar. Você acha que acabou? Não, Deus falou assim, agora prepara para o mais difícil. Porque é o seguinte, vocês estão sem autoridade porque fazem 40 anos que eu estou derramando bênção na vida de vocês, cuidando de vocês, derramando maná, mandando codorniz, vocês enjoaram do maná, eu mandei uma carne. Eu tenho tido essa paciência, curei vocês, salvei da serpente, venci os inimigos. E é o seguinte, durante 40 anos a minha parte eu fiz e vocês nunca fizeram a parte de vocês. Vocês nunca circuncidaram um filho. E essa era a única parte de vocês na aliança que eu fiz lá com Abraão. Eu falei para vocês que eu ia cuidar, que eu ia abençoar, que eu ia alimentar, e vocês foram cuidar daquilo que eu disse que ia cuidar, e vocês não cuidaram daquilo que eu disse para vocês cuidarem. Nós estamos tendo um conflito de atividade aqui, porque vocês estão fazendo a coisa que eu falei que faria, por isso que vocês fazem não é suficiente, porque vocês estão fazendo uma coisa que eu faria e que vocês podiam estar desfrutando que já estava feito. Amém? E o que era para fazer? Era para ter uma noção de família. Para ter família, vocês tinham que circuncidar. Então agora, vocês arrumam as pedras e todos vocês se circuncidam. E sabe o que significava a circuncisão? A ausência de poder, porque durante 3 dias, todos os homens daquele povo, a partir dos 8 anos de idade, ficaram prostrados como quem estava morto. E você sabe onde é que Deus fez isso? Em território inimigo, porque Deus podia ter feito a circuncisão antes de atravessar o Jordão, que era uma garantia. Falou, Deus, mas escuta, não dá para ter feito essa circuncisão antes do Jordão, pelo menos a gente tinha o rio protegendo a gente dos inimigos. Ele falou, não, primeiro vocês atravessam o rio, quando vocês estiverem dentro do território inimigo, eu vou dar para vocês uma experiência de morte. Porque vocês não vão saber a relevância do relacionamento que eu quero que vocês tenham um com o outro, a não ser que isso represente a sua morte. Uma absoluta renúncia de poder. Senão vocês nunca vão entender a autoridade. Agora, alguém aqui sabe me dizer qual a diferença entre uma circuncisão e uma castração? Eu vou te falar, 2 centímetros. 2 centímetros para fora é uma circuncisão, para dentro é uma castração. Isso significava que todo homem estava colocando a possibilidade de ser inutilizado o resto da vida na mão do irmão dele. Era esse o nível de confiança que Deus queria que os homens daquele lugar tivessem um com o outro. Estou colocando a minha intimidade na sua mão, sabendo que você tem poder de me destruir, crendo que é isso que vai falar da nossa autoridade. Porque se eu e você sair dessa experiência, eu vou te falar uma coisa. Nós vamos ser os homens mais bem resolvidos do mundo, não vai ter nhenhenhé. Eu e você conseguimos lutar de costas um para o outro, sem ter que ver o que o outro está fazendo. Esse é o nível de relacionamento que Deus queria entre 2 irmãos. Isso me levou a cunhar um ditado. Você só pode ficar longe de amigo. Inimigo você tem que manter ele pertinho para prestar atenção no que ele está fazendo. Então você quer ter um amigo de verdade? Encontre uma pessoa que você pode ficar longe dele. Sabe o que é um amigo de verdade? Alguém que um dia que você não puder lavar sua mulher porque ela está doente,
prostrada, o dia que você tiver que ter alguém para dormir abraçado com a sua filha, porque ela está se sentindo carente, você tem um amigo que não vai tirar proveito da fragilidade dela. E que se ele tiver que ver sua mulher nua para dar um banho nela, porque você não está lá para fazer isso, você sabe do que eu estou falando, né? Estou falando de igreja, ministério. Se você não tiver um amigo que seja capaz de lavar sua mulher, sua filha, cuidar da igreja que você pastoreia, sem você estar presente, porque ele vai tirar partido disso, então você é uma pessoa solitária. E tudo que você está fazendo é em vão. É isso que Deus queria ensinar para o povo dele. Alguém poder lavar a sua mulher sem você estar presente. E ele sabe o seguinte: é uma tarefa tão difícil que corre o risco de eu lavar essa mulher bela, que é a mulher do meu irmão, e pensar bobagem. Então, para não pensar bobagem, eu vou levar um outro irmão comigo. É essa igreja que vai ocupar a terra prometida. Uma igreja de autoridade. Uma igreja que revela a glória. Mas isso é difícil, irmãos. É tão difícil que Deus teve que colocar várias figuras no processo. Amém? Esse é o nosso esforço aqui. Precisamos entender a caminhada, porque nós ficamos parados no primeiro momento do evento. Nós ainda estamos vivendo o evangelho como se tudo fosse tirar o povo do Egito. Nós fizemos da salvação um fim, sendo que a salvação não é o fim. A salvação é o meio para a comunhão. A comunhão é o fim. Porque é o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Muita gente pensa que o pecado contra o Espírito Santo, que não pode ser perdoado, é algum erro grave que a gente vai cometer. E muita gente fica pensando: será que eu cometi o pecado contra o Espírito Santo? Sabe o que é o pecado contra o Espírito Santo? É se rebelar contra a comunhão dos irmãos. Não há perdão para isso, porque isso é a rebeldia a todo o propósito de Deus. Porque tudo que Deus fez foi para ver os irmãos vivendo em comunhão. Ele é Pai. Então sabe qual é a pior das nossas heresias? É achar que a obra da salvação parou aonde? Na graça. E quando a gente para a obra da salvação na graça, a gente tem o Espírito Santo para poder. E a obra do Espírito Santo não é poder. A obra do Espírito Santo é comunhão. Amém, irmãos? Que o amor do Pai, a graça do Filho, que proclamou a libertação ao cativo, é a unção que ilumina os nossos olhos, e a comunhão que nos conduz à libertação de toda a opressão seja em nós, conosco e através de nós. Amém? Em nome de Jesus.